Sociais pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, pesquisador do grupo Família em Mudança e professor em cursos de graduação e pós-graduação na UFSAL e em escolas da rede particular de ensino. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tarefa difícil essa minha, né? Me colocaram para falar às 14 horas, né? Aquela hora que a gente almoça, né? E dá aquela vontade de não fazer nada, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então, eu gostaria de início saudar todos os presentes, né? Os bispos que estiveram aqui, também os que mandaram as suas cartas para animar este evento, os sacerdotes, religiosos e as famílias de todas as regiões, né, de todo o Regional Sul 1, que estão aqui e que certamente se envolvem em tantas atividades em prol da família. O tema que eu vou tratar hoje é sobre as políticas familiares. E mais cedo já ouvimos, tanto na palestra do professor Felipe Neri, mas também na conferência do Odilo, que a família tem sido alvo de ataques por parte do Estado. Muitas vezes, as ações do Estado, seja o município, seja o Estado, seja a federação, que envolvem a família, muitas vezes tem como objetivo descaracterizá-la. Então, o contexto que nós vivemos é um contexto no qual a família é atacada, é questionada em diversos âmbitos, e também no âmbito político, né? No âmbito da cultura. E se a gente for pensar, por exemplo, como que a família aparece nas novelas, só para dar um exemplo, ou nos programas de televisão, nós vamos ver que a família não é valorizada, não é promovida, especialmente aquela família fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher, aberta a acolher os filhos e a educá-los. Então, é um pouco disso que eu venho falar para vocês. E vou falar um pouco a partir daquilo que estudo, porque esse é um tema ao qual eu venho me dedicando nos últimos anos, mas venho falar sobretudo a partir de uma experiência, porque eu, como cada um de vocês, e como todas as pessoas do mundo, vivo em família. Todo mundo vem de uma família. Pode não ter constituído uma, mas todo mundo é filho, todo mundo é filha, todo mundo é irmão. Alguns, né? Alguns não têm, mas muitos são pais. Então a realidade da família toca a todos. E eu venho falar também a partir da minha experiência, do fato de também ter sido tocado por esse fenômeno tão importante que é a família. De duas formas. Primeiro, porque, como todos, nasci numa família, tive a graça de ter uma família que se dispôs a me acolher, que se empenhou para me educar, a quem eu devo tudo, né, tudo que sou, devo aos meus pais, que foram habilidosos na tarefa de educar. Então, quando muitas vezes as pessoas me parabenizam nos eventos, eu lembro que tudo isso se deve a grandes mestres que eu tive, e os primeiros deles foram, de fato, os meus pais. Ano passado eu tive até uma oportunidade de levar meu pai num evento desse, no Congresso da Pastoral Familiar do Regional Nordeste 3, e no final eu falei aqui, ó, se vocês quiserem cumprimentar alguém por essa palestra aqui, pode cumprimentar meu pai ali, porque ele é um grande responsável por isso, né? E meu pai, inclusive, se emocionou nesse momento e, de fato, foi muito cumprimentado. Mas também constituí uma família, né? Há 5 anos e meio me casei, sou pai de 4 filhos, um no céu, porque a primeira gravidez da minha esposa não foi adiante, no 3º mês nós perdemos um filho, então hoje ele intercede por nós junto a Deus, e 3 que estão conosco, 3 meninas, 3 crianças, né, que minha esposa está lá cuidando, e já aproveito para agradecer também e cumprimentar minha esposa, né, uma guerreira que está lá, se vendo lá com as 3 crianças, mas que permitiu que eu estivesse aqui
porque entende que também faz parte da missão da nossa família comunicar o bem e a beleza da família, o que ela representa para a pessoa e para a sociedade, dar testemunho dessa novidade, dessa beleza que nós vivemos 24 horas por dia na nossa casa. Então, entrando propriamente no tema das políticas familiares, da família e a relação dela com as políticas familiares, diversos autores, diversos estudiosos têm chamado a atenção para um fato óbvio, né? Que é a relação entre família e o bem-estar social. Bento XVI, o nosso Papa Emérito, ele falava que vivemos num período de um colapso das evidências. O que é o colapso das evidências? Evidência é aquela coisa que ninguém precisa explicar, é evidente. Então, tá ali, é óbvio, né? Como a gente fala na linguagem popular. Só que a nossa cultura está de tal modo degradada que nós vivemos um colapso até das evidências. Até aquilo que era evidente para todo mundo já deixa de ser. E ontem, com essa notícia que vocês devem ter visto aí circular, a Suprema Corte americana, violando o federalismo, né, violando a autonomia das unidades federativas americanas, impôs a todos os 50 estados americanos o casamento, que eles chamam de casamento igualitário, que é o reconhecimento e equiparação da união entre pessoas do mesmo sexo à família. E aí, uma pessoa muito boa, um cristão, escreveu um texto falando que aquilo ali marca o início da era pós-cristã, falando que o cristianismo ficou para trás. Um cristão lamentando isso. E aí um amigo me mandou, eu falei, olha, o juízo não está de todo claro, porque não é o cristianismo que está sendo esquecido aqui, é a própria natureza do homem, porque todas as culturas de todos os tempos reconheceram, afirmaram que a família é a união entre um homem e uma mulher. O próprio antropólogo Claude Lévi-Strauss, que não é nenhum católico, que não foi nenhum sacerdote, nem religioso, nem frequentador de missa, nem membro da pastoral familiar, já há muito tempo, na década de 60, falava que a união mais ou menos durável, socialmente aprovada, entre um homem e uma mulher e eventuais filhos, é um fenômeno universal, presente em todas as culturas. E é isso que todas as culturas decidiu chamar de família. Então, quando a gente vê uma decisão como essa, o que está em crise não é nem as bases cristãs da civilização, mas é a própria antropologia, como disse de manhã aqui o Dom Odilo, é a própria concepção do homem, é o próprio reconhecimento da natureza humana. Ou seja, nós estamos diante não do colapso das bases cristãs, mas do colapso daquilo que sempre foi evidente, é um colapso das evidências, como o Papa Bento XVI já há muito tempo nos alertava. Então, diversos autores estão falando novamente, pessoas sérias que se dedicam a estudar, falam, olha, existe uma relação muito íntima entre família e bem-estar social. As características da família impactam, influenciam no bem-estar, tanto das pessoas quanto da sociedade. Então, eles dizem, é importante estudar a família. Por quê? Porque a depender do tipo, a depender da forma, a depender da organização desse núcleo familiar, você terá mais ou menos bem-estar para as pessoas e para a sociedade. Diversos autores, boa parte deles até sem nenhuma vinculação com o cristianismo, falam isso. Outros até estudando a concepção dos sistemas, dos regimes de bem-estar social, falavam, por exemplo, que para você compreender o sistema do bem-estar social, que durante muito tempo a gente ouviu falar do estado do bem-estar social, aí muitos autores falavam, olha, não é bem assim, é um regime de bem-estar, porque o Estado, por mais que ele tenha essa pretensão, ele nunca conseguiu ser o sujeito definitivo e absoluto do bem-estar, porque sempre o bem-estar esteve ali, um equilíbrio entre ações do Estado, participação das pessoas no mercado e os sistemas familiares. Ou seja, o bem-estar foi um dinamismo que envolve esses três elementos, dizia esse autor Spighiano. Ele falava de mercado, família e Estado como a tríade do bem-estar. Outros autores, também insistindo sobre a questão do bem-estar e falando mais especificamente da integração social, diziam o quê? Que a integração social, durante muito tempo se pensou que exclusão e inclusão dependia do trabalho. Se o cara tem trabalho, está incluído. Se o cara não tem trabalho, está excluído. Durante muito tempo se pensou isso.
E aí, isso no campo dos estudos, né? No campo da reflexão sobre a questão da inclusão, da exclusão social. E aí, diversos autores da segunda metade do século XX começaram a falar, olha, a integração social é mais do que trabalho, é uma combinação entre inserção profissional, é importante ter trabalho, mas também a integração da pessoa numa rede de relações que a valoriza na sua totalidade. Então, o indivíduo que está plenamente integrado à sociedade não é só aquele que tem trabalho, mas é aquele também que participa, que está inserido plenamente numa rede de relações na qual ele é valorizado na sua totalidade. A partir disso, muitos autores começaram a se dar conta de que a família, para usar um termo das ciências sociais, é um insubstituível capital social. O que é isso? A família é um recurso para a sociedade. A família é uma fonte de recursos tangíveis e intangíveis, reais e virtuais, que facilitam, que favorecem a integração e a inserção do indivíduo na sociedade. A família é uma fonte desses recursos. Na família se assimila, se aprende uma série de coisas que é fundamental para a constituição do ser humano enquanto pessoa, mas é também fundamental para a constituição daquele indivíduo como cidadão. Isso é reconhecer a família como um capital social. Então, primeiro se falava do capital social da comunidade, das organizações, etc. E depois muitos autores falaram, olha, esse capital social, esses recursos, esses bens que facilitam a integração do indivíduo na sociedade, eles já vêm lá da família. E aí eu faço uma pergunta, mas de que forma a família gera esse capital social? De que forma a família provê aos indivíduos esses recursos que vão facilitar aos mesmos indivíduos que se constituem, se desenvolvam enquanto pessoas e que depois se constituem, se desenvolvam enquanto cidadãos e cooperem para o bem da sociedade? A família, ela passa a ser considerada como um capital social, como uma fonte de recursos preciosos para a sociedade, porque as relações que a constituem, que constituem a família, nessas relações são geradas bens que um sociólogo italiano chamado Pier Paolo Donati chama de bens relacionais. Na família, tem alguns bens que aparecem ali, que são frutos da relação, que não são produzidos assim, não é uma coisa que o indivíduo constrói, é da relação. Então, a paternidade é uma relação que produz bens. A relação do pai com o filho, que estão querendo abolir, como o próprio professor que me precedeu aqui, o Felipe Neri, chamou a atenção para a ideia de colocar, ao invés de pai e mãe, genitor, né? Genitor A, genitor B. Aqui até uma conterrânea de vocês, enquanto senadora ou deputada, né? Marta Suplicy propôs isso, essa alteração, né? Para que esse negócio de pai e mãe? É melhor genitor, né? Genitor A, genitor B, genitor 1, genitor 2, né? Alguma coisa do tipo. Mas o pai, a mãe, não genitor, mas o pai e a mãe, ele estabelece um tipo de relação que produz bens que são frutos daquela relação, que não estão esgotados nem no pai e nem no filho, mas que nascem e se desenvolvem a partir da relação que eles têm entre si. Que bens são esses? A confiança, por exemplo. A confiança é excessivamente um bem relacional. Eu só posso desenvolver a confiança na relação com alguém. E onde é que a gente aprende a confiar? Onde que a gente aprende a confiar? Na família. Aí você vai dar a criança e fala assim, ó, a criança está estranhando, né? Começou a estranhar, que ela começou a desenvolver a confiança. Não pode ir para qualquer um. A depender do lugar que você me coloca, eu choro. Por quê? Porque eu confio em você. Porque do seu lado eu estou bem. Eu estou seguro. É o centro afetivo dela. Leve uma criança para um parque de diversões. Está o pai e a mãe perto ali, tudo é maravilhoso. Se o pai e a mãe somem, o parque perde a graça. Porque ela perdeu esse ponto de confiança dela. Os brinquedos continuam os mesmos, as atrações as mesmas, só que ela chora. Porque nada daquilo tem valor quando falta esse centro afetivo. Então a confiança é um bem relacional. A reciprocidade é um bem relacional.
Saber que na relação com o outro eu tenho obrigações, mas eu tenho compensações. Que a relação com o outro é esse dar e receber. Onde que se aprende esse bem? É o professor que ensina na escola? Não é. É o catequista que ensina? Não. É o pai. E o pai ensina como? Porque ele fez sociologia e leu Pier Paolo Donati? Não. Porque vivendo, seja o mais simples que ele for, ele vive aquilo e comunica esses valores para o filho. Porque o essencial da educação, e esse é um problema sério que eu quero falar mais à frente, que a gente aceitou, e muito do problema que está hoje nessa coisa de colocar ideologia de gênero na educação, etc., é porque nós, família, aceitamos que os nossos filhos sejam educados pelo Estado. Isso é errado. Quem são os educadores dos nossos filhos somos nós. A educação é um dever gravíssimo do pai. A igreja já falava isso há muito tempo. Gravíssimo educaciones. Ou seja, é um dever gravíssimo. É seu. Alguém pode te ajudar a instruir as crianças. Mas educar, ou seja, comunicar sentimentos, comunicar valores, princípios, se eu não faço isso, ninguém pode fazer no meu lugar. Ou se fizer, não faz da mesma forma que eu faço. Porque como que o pai faz isso? Testemunhando. Então qualquer pai, às vezes a pessoa fala, mas os pais hoje não têm condição de educar. Alto lá, todo pai tem condição de educar. Porque uma vez que Deus permitiu que ele gerasse, Deus também permitiu que ele educasse também. Deus não ia fazer uma sacanagem dessa com ninguém. Permitir que alguém desse a vida para ele, mas não tivesse minimamente capacidade. Nós podemos abdicar da nossa capacidade de educar, mas dizer que nós não temos capacidades, temos. Não precisamos ser especialistas em psicopedagogia para fazermos isso. Mas esses bens se comunicam na relação. Então, falei da confiança, falei da reciprocidade, o amor. O amor é um bem relacional. Não existe amor individual. O amor é sempre numa relação. Eu amo. A palavra eu amo supõe logo quem? Você não ama nada abstratamente. Amo a alguém. A gente está confundindo. A nossa sociedade está toda confusa. A gente lida com as pessoas como se fossem coisas e coisas como se fossem pessoas. O cara é capaz de amar o carro dele, mas não consegue conviver com o filho. Está invertido. Nós não podemos amar coisas. Nós podemos amar somente pessoas. Porque amar não é ter uma afeiçãozinha por algo. Amar é a capacidade de fazer da sua vida um dom comovido para o bem do outro. Comovido, junto. Não é um decreto que eu passo daqui para lá. Não, é comovido, é com o outro. Fazer da sua vida um dom para o bem do outro é um bem. Capacidade de amar é um bem que só se gera nas relações familiares. A proteção, paternidade, filiação, fraternidade, meu Deus, se fala tanto de fraternidade desde a Revolução Francesa, que os revolucionários já falavam de igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade é o princípio esquecido. Eles falavam, mas ninguém promoveu fraternidade. Por que não pode? Porque fraternidade não é uma coisa que o Estado possa produzir. Fraternidade é alguma coisa, é um bem que eu posso aprender. Agora, como é que eu vou viver a fraternidade se alguém me privou da possibilidade de ter irmãos? Como é que eu posso fazer isso? Uma vez um vizinho me falou assim, não, a gente só vai ter um filho, porque a gente quer dar tudo para ele. Eu falei, alto lá, você vai dar tudo não, você vai dar muita coisa. Não, eu quero dar tudo. Não, você vai dar muita coisa. Porque você não vai dar um irmão, então você não vai dar tudo. Você pode até dar muita coisa para ele, mas você não vai dar um irmão. E como esse menino vai aprender a viver a relação de fraternidade? A sociedade quer que sejamos fraternos. É bom que sejamos fraternos. É bom que eu, com os meus colegas de trabalho, nutra com eles sentimentos de fraternidade. Mas para que eu faça isso, ninguém dá aquilo que não tem. Não é verdade? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, para eu viver na sociedade sentimentos de fraternidade, para eu poder, por exemplo, me compadecer de alguém, o Papa pediu agora para a gente pensar na misericórdia, que é um coração que se curva, que se dobra.
A gente aprende isso na família. É na família que a gente vê a misericórdia. Porque o que é a ação de um pai para com o filho, senão um ato de misericórdia? De alguém que se dobra, que se curva, que se doa, que se sacrifica para afirmar o bem do outro. E se eu tenho um pai e tenho uma mãe, eu posso aprender a viver isso. E aprendendo bem, posso aprender isso tão bem que me torno capaz de viver isso com o meu vizinho, com as pessoas que são mais desamparadas da minha sociedade, etc. A família é uma escola das virtudes sociais. Tudo que a sociedade precisa para ir bem é gerado dentro da família. Tudo que a sociedade precisa para que seja mais pacífica, mais humana, é gerada no seio das relações familiares, e não de qualquer relação familiar. Não é qualquer família que gera isso que a gente, na sociologia, chama de capital social. Esses bens relacionais. É nas relações de plena reciprocidade entre sexos e entre gerações. Essa é uma definição de família. Todo mundo fala que família não pode definir. Se não pode definir, não pode falar. Se tem alguma coisa que eu não posso dizer o que ela é, eu posso falar dela. Para eu falar, os mamíferos. Se eu posso falar mamíferos, é porque existe uma definição do que é mamífero. Se eu falo família, tem que ter uma definição. E o que é a família? Uma definição que eu mais uma vez repito, não é só uma definição da igreja, não. Está inscrita na própria natureza do homem. A família é essa relação de plena reciprocidade, não qualquer reciprocidade. Reciprocidade implica o quê? Obrigações e compensações. Eu entro na relação com alguém onde eu tenho certas obrigações e eu tenho certas compensações. A família, reciprocidade existe na sociedade como um todo. A relação entre professor e aluno é uma relação de reciprocidade. O professor tem que comunicar aos alunos o conteúdo da disciplina, os alunos têm que respeitar os professores, dar atenção aos professores, os professores avaliam os alunos e assim por diante, é reciprocidade. Mas na família não é qualquer reciprocidade, é plena. Por quê? Porque entra em jogo todos os aspectos da vida. Na relação professor-aluno está limitado ao quê? A questão do conteúdo. Eu sou professor de sociologia, por exemplo. Então qual é a reciprocidade da relação minha com os meus alunos? Eu devo ensinar para eles a sociologia, eles devem me respeitar, porque eu sou professor e eu falo isso para eles. Eu não sou coleguinha de vocês aqui, eu sou professor. Aí o pessoal, o professor tem que ser amigo do aluno. Eu falei, não, primeiro eu vou ser professor dele. Se dessa relação surgir uma amizade, ótimo, mas primeiro e antes de tudo e acima de tudo e sempre eu serei professor. Nem gosto de me chamar de educador, sou professor. Porque entrei ali não para incutir na cabeça dele minhas ideias, mas para comunicar um conteúdo que está lá no programa, que eu devo fazer e que espero dar conta até o final do ano. Mas ele também tem obrigações, mas é limitada a um aspecto. Na minha casa, não. A reciprocidade é plena, envolve todos os aspectos da vida. Enquanto na sociedade toda a reciprocidade é parcial, na família a reciprocidade tende a ser total. Na empresa, por exemplo, qual é a reciprocidade? O patrão paga o salário, o empregado cumpre seu horário, realiza suas atividades, recebe seu salário. Está limitado aqui. No dia que o funcionário não puder trabalhar mais, acabou a relação. Na família não é assim. Na família é tudo, todos os aspectos da vida entram. Por isso que a igreja, sabiamente, na hora de celebrar, na hora de assistir o enlace entre um homem e uma mulher para constituir uma família, fala, estáis dispostos a amá-lo, respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, seja em todos os aspectos, ou só em aspectos limitados? Não, em tudo. Em todos os aspectos. Então, a família é essa relação que tende para uma reciprocidade que precisa ser cada vez mais plena entre os sexos, entre o homem e a mulher, porque isso é fundamental. Isso não é acessório, isso não é um detalhe.
Essa é uma concepção equivocada que nós estamos vendo agora. Que o matrimônio é a união de duas pessoas. Não é verdade. Porque não é qualquer união. É uma união que tem como objetivo tornar os dois um. Tem um erro na concepção, mais uma vez, concordando com Dom Odilo, tem um erro na nossa antropologia, na nossa concepção de homem. A gente pensa a pessoa somente como consciência e vontade. E acha que o corpo é simplesmente um instrumento na mão da pessoa e a pessoa faz com o corpo dela o que ela quer. Não é verdade. O corpo é parte da pessoa. João Paulo II dá um exemplo interessante. Quando alguém toca em você, você fala assim: alguém tocou meu corpo? Não, você fala: alguém me tocou. Quer dizer que o seu corpo é parte do que você é. O próprio Cristo, né? Em um dado momento, uma multidão em volta dele falou: alguém me tocou. Espera aí, Senhor, se milhares de pessoas aqui em volta, o Senhor está... Não, mas alguém me tocou. O corpo é parte de nós. Então, quando duas pessoas se unem para constituir um matrimônio, essa união é conjugal, é um elemento necessário, é uma condição sine qua non, para usar uma expressão latina, sem a qual não é possível, é uma condição sine qua non que seja um homem e uma mulher. Uma complementaridade. Por quê? Porque a pessoa, o corpo também faz parte da pessoa. E é só assim que uma união de duas pessoas, porque existem vários tipos de união entre duas pessoas, existe a amizade. A amizade não é uma união de pessoas? É. Mas a amizade é igual à união conjugal? Não. Porque na união conjugal, aquelas pessoas tendem a se tornar uma só carne. Então, por isso, é a condição necessária a complementariedade. Tem que ser um homem e uma mulher para que eles se unam. E a própria biologia mostra isso. E ali ele vai ser uma. Aquilo ali, então, agora você tem uma união conjugal. Aí você tem um matrimônio. Nesta relação disposta, disponível para acolher os filhos que Deus nos conceder e educá-los na fé, aqui a gente tem a família. Aqui a gente tem plenamente a família. Então, existe essa relação de plena reciprocidade entre um homem e uma mulher, e uma reciprocidade entre as gerações, porque essa reciprocidade não se fecha no homem e na mulher, ela se torna uma reciprocidade para com a nova geração, e também uma reciprocidade para com a geração que nos precedeu. Não é porque eu me casei que eu deixei de ter obrigações e compensações para com os meus pais. E isso está tão em crise que a gente precisou agora criar um estatuto, uma lei para dizer para a molecada que tem que levantar do banco para deixar o velho sentar. Você vê em que ponto a gente chegou. Isso anos atrás seria nem pensável, nem precisava colocar aquela plaquinha no ônibus. Era óbvio. Qualquer jovenzinho sabia que ele tinha diante de uma pessoa mais velha uma obrigação, uma reverência, um respeito, e o mínimo que ele deveria fazer era se levantar para dar cadeira para essa pessoa. Agora a gente precisa botar uma placa, e não basta a placa, às vezes tem que ter até um agente público, daqui a pouco vai ter que ter um fiscal para garantir. Por quê? Porque esse individualismo no qual nós vivemos nos impede de ver aquilo que é o óbvio, que é essa necessidade de reciprocidade entre o homem e a mulher, mas também entre as gerações, seja as novas gerações, porque muita gente aí gera filhos sem nenhuma consciência da responsabilidade que tem para com essas novas gerações, e não tem ideia da responsabilidade que tem com as gerações que o precederam. E aí a gente vê tantos e tantos idosos abandonados, mas não teve filhos, meu Deus do céu. Não tem filhos, não tem sobrinhos, e a gente tem que pensar agora políticas públicas para ver se o Estado cumpre. Mas será que é a mesma coisa ser acolhido pelo Estado e ser acolhido por um filho? Para um idoso dá no mesmo? Para um idoso dá no mesmo ir para uma casa de repouso do município ou do Estado, ou ser acolhido pelo filho, pela filha, pelo sobrinho, pelo neto, amado, cuidado, dá no mesmo? Não dá no mesmo, não é a mesma coisa. Então, a sociedade, ela deve a sua sobrevivência
sobrevivência é a família fundada no matrimônio. A sociedade existe por conta da família. Existe do ponto de vista imediato, óbvio, porque se existem novas gerações, é porque existiu um homem e uma mulher que se uniram, viveram a vida conjugal e geraram filhos. Então, família existe assim. Tem países que estão diminuindo a sua população. Já é um problema sério. Os países do norte da Europa já começam a fazer políticas para ver se incentivam as mulheres a terem filhos. Porque está vendo que se continuar desse jeito, no prazo de pouco tempo, a sociedade vai acabar. A sociedade permanece viva graças à família, e não a qualquer família. A família é fundada no matrimônio. No matrimônio, como estamos diante do colapso das evidências, eu vou ter que falar isso, no matrimônio, que é a união que existe entre um homem e uma mulher. Não precisaria falar. Falando matrimônio, todo mundo já ia entender que era isso. Mas agora a gente precisa falar do matrimônio entre um homem e uma mulher, disposto a acolher os filhos. A família vive por conta disso. Mas não só aqui. A família vive como um ambiente de vida pacífico, graças também à família. Por quê? Porque educa, porque incute nas novas gerações certos valores, certos princípios que são fundamentais para a vida em sociedade. A gente está vendo a expansão da violência aí. Quando a gente olha para a expansão da violência, a gente pensa o quê? Está faltando alguma coisa. Falta polícia? Falta cadeia? Talvez. Mas falta antes de tudo família. Falta antes de tudo um ambiente, uma comunhão de pessoa, communio personarum, como dizia João Paulo II, na qual essas novas gerações aprendam certos valores que são fundamentais para a vida em sociedade. O respeito, a honestidade, o compromisso com o trabalho, o respeito à vida do outro. É incrível você ver por tão pouco se tira a vida de uma pessoa agora. Mas onde é que eu aprendo a respeitar a vida do outro? É no curso de cidadania oferecido pela prefeitura? Ou é na convivência com o homem e com a mulher, com o pai e com a mãe? Esse capital social familiar, ele tem uma dimensão, então, interna às relações familiares, como recurso que beneficia diretamente a pessoa, mas ele também tem uma dimensão externa, que é essa dimensão social, ou seja, esse capital contribui para o desenvolvimento da sociedade. Ele é uma propriedade da relação. Esses bens não são propriedade dos indivíduos, são propriedades das relações. Reciprocidade, confiança, amor, proteção, filiação, paternidade, maternidade, não são propriedades de indivíduos, são propriedades de relações. Esse capital, então, depende de como a família está organizada e da qualidade das relações que nelas são vividas. O Papa João Paulo II falava muito: família, torna-te aquilo que és. Ou seja, não basta ter a estrutura de família, homem, mulher, os filhos, não basta. É necessário que as relações que existam entre essas pessoas sejam relações de cooperação e de reciprocidade. Então, por isso, parece um negócio meio confuso. Como é que alguém pede para a família se tornar aquilo que ela é? Mas o paradoxo é justamente esse. Famílias, ou seja, então, homens, mulheres, pais e mães, etc. Torna-te aquilo que é, ou seja, essa comunhão de pessoas, comunhão de amor. Esse capital, então, depende de como a família está organizada. Então, a família sempre gera capital social? Sempre gera esses recursos? Nem sempre. A família pode gerar mais ou menos capital social. E é por isso que a gente pode falar de políticas familiares. Porque se a família fosse uma coisa óbvia, como 2 mais 2 é 4, família, capital social, não precisava de política familiar. Mas por que a gente precisa pensar isso? Porque esse capital social pode ser mais ou menos, pode ser gerado mais ou menos nessas relações. Pode-se gerar mais ou menos capital social de acordo com as suas características estruturais, podendo-se observar diferenças significativas nas famílias nas quais se encontram, juntamente com a dimensão horizontal da conjugalidade, a dimensão vertical da parentalidade e da maternidade.
Então, por exemplo, isso é óbvio e já ficou provado várias vezes. As famílias monoparentais têm mais dificuldade de gerar esse capital social. Os estudos mostram que a pobreza, ela incide mais sobre famílias monoparentais. Então, se isso já está provado, por que a gente não se esforça, do ponto de vista inclusive político, para evitar essa situação? Para evitar a monoparentalidade, para evitar que uma mulher, geralmente a mulher, tenha que carregar sozinha a responsabilidade da família, sem ter a companhia de um marido que ajuda ela a dividir as tarefas tão difíceis e tão exigentes da educação das crianças, e até mesmo do sustento, da provisão. Então todo mundo sabe, as famílias monoparentais são mais suscetíveis à pobreza. Então, elas geram menos capital social. Essas mulheres às vezes têm que trabalhar mais tempo para garantir o sustento. Logo tem que conviver menos com as crianças. Logo, se a convivência é menor, a criança fica mais tempo exposta a outras influências, que muitas vezes semeiam na consciência dessas crianças valores que não são aqueles que a mãe gostaria que os filhos cultivassem, vivessem. Pensemos, por exemplo, quantas crianças nas nossas periferias completamente desassistidas, porque só tem a mãe, e a mãe tem que trabalhar 8 horas fora de casa, 2 horas ela gasta para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, às vezes é obrigada a fazer 2 horas de almoço. Quantas horas foram aí? 14. O dia tem 24 horas, ela chega, tem 10, mas ainda ela tem que lavar a roupa dos meninos, tem ainda que ir no mercado e etc. E esse tempo todo a criança ficou aonde? Estão achando que a solução para isso é a escola em tempo integral. Muita gente está achando, será? E o que vai ter na escola de tempo integral? Essa cartilha aí? Essas cartilhas que queriam fabricar aí, com gênero? Muitas já estão fabricadas. A gente está lutando por a ideologia de gênero não entrar nos planos municipais, ele já está lá nas escolas. É importante essa luta, até participei ativamente dela, mas não pensem que ele não está. Saiu no Zenit nessa semana que um livro utilizado no Colégio Maristinha, que é o Colégio Maristinha de São Paulo, vou falar porque saiu no Zenit, todo mundo pode saber. Mas descobriram lá que o livro utilizado com crianças do Colégio Maristinha, que é o pré-escola do Colégio Marista, tinha um livro lá, que logo na primeira página falava: o objetivo desse livro é desconstruir aquela ideia de família ideal. De onde é que vem isso? Quem é que quer desconstruir a família? A última expressão aqui do Felipe Neri foi o quê? A ideologia de gênero não quer defender a mulher. A ideologia de gênero não quer defender as crianças. A ideologia de gênero quer o quê? Quer o quê? Destruir quem? A família. E o livrinho lá, para a criança. O objetivo desse livro é desconstruir essa ideia de família ideal. Se você vai desconstruir a ideia de família ideal, você vai construir que ideia de família, meu amigo? Qual ideia? Mas não são os pobrezinhos das escolas da periferia que estão submetidos a isso. São filhos de pais que muitas vezes, quando matricularam o filho no Maristinha, falaram: está tudo resolvido, agora meu filho vai ter educação de qualidade, vai ter inclusive educação religiosa, porque lá faz até a primeira Eucaristia, faz a catequese lá também, então estou relaxado, agora posso assistir meu futebol, né? Posso sair com os amigos, minha pelada sexta-feira, está tudo resolvido agora, a meninada está lá bem cuidada. E o pai pode estar se empenhando para ser fiel à sua esposa, para cuidar das suas crianças. Isso está acontecendo lá na escola. E o filho dele, ele deve ter pagado por esse livro, né? Porque o material didático é a parte. A gente paga pelo material didático, né? Quem é pai aqui sabe. Então o pai comprou esse livro, certamente gastou aí entre 50 e 100 reais num livro desse, porque eu não conheço livro didático mais barato do que 50 reais, para o filho dele aprender isso. E aí o cara faz uma coisa e lá desfazem. A família, o capital social familiar se modifica com o passar do tempo e com a variação das circunstâncias.
Então, a família que mais gera capital social é a família que mais intensamente vive as relações de reciprocidade, de dom, de sacrifício entre o casal, o eixo horizontal e o eixo vertical das gerações. Quanto mais a família for uma relação de reciprocidade, mais capital se gera, ou seja, mais confiança, mais amor, mais proteção, mais filiação, mais fraternidade se gera. Querem uma geração nova? É isso. Semana passada eu fui numa escola, a professora fez uma atividade e ficou assustada quando viu que seus alunos, quase 90% eram a favor do aborto. Ela entrou em contato com o Instituto da Família, do qual eu sou colaborador, para alguém lá falar com os meninos, né, sobre isso. E foi difícil para mim e tal. No final tentei outra pessoa, não consegui, fui lá. Quando eu cheguei lá, o que eu vi? Primeiro, antes de eu falar a primeira palavra, os meninos já não estavam interessados em ouvir nada. Aí eu falei, olha, eu não tenho o que falar, porque assim, para você falar alguma coisa, tem que ter alguém disposto a ouvir. Então assim, vamos ver aqui, quem é que quer ouvir alguma coisa sobre isso? Os outros podem sair, porque eu não vou ficar aqui. A mulher, não, peraí que eu vou arranjar um microfone. Eu não quero um microfone. Para falar para 50 pessoas eu preciso de microfone? Eu dou aula para 60, para 70 alunos sem microfone. Não quero. Não, é melhor porque está muito barulho. Eu falei, não, é melhor acabar o barulho. É melhor acabar o barulho, economiza energia do microfone. Agora eu não vou ficar com o microfone disputando. Aí no final, um grupo saiu, ficaram uns 15 alunos. Aí eu começava a falar, a menina me interrompia. Eu falei, mas minha filha, deixa eu falar primeiro. Eu falo, você me ouve. Depois você fala e eu te ouço. É uma regra básica. Ah, mas você está querendo impor suas ideias a mim? Não, eu estou querendo só comunicar para você algumas coisas que talvez você não saiba sobre aborto. Ah, mas eu penso mesmo, mas eu tenho... Peraí, mas ouça pelo menos. O que você pensa, você já sabe. Então ouça pelo menos uma coisa diferente da sua e depois eu te ouço. E tá bom, no final, a coordenadora da escola me falou assim, não, será que você poderia fazer um trabalho com esses meninos? Eu falei, não, eu não poderia fazer nada. Se a senhora me convidar aqui para falar para os professores dele, para os pais dele, eu venho. Porque eu acho que aqui tem um problema antes. Para eles chegarem com 15 anos, com essa indisposição para o diálogo, na trajetória deles tem alguma coisa que, tem algum ponto que está errado. Não pode simplesmente ser uma característica da personalidade. O pecado original, eu não duvido que ele exista, mas peraí. Mas com 15 anos, aquela indisposição para nem ouvir, você está querendo impor suas verdades a mim? Não. Aí passou uma semana, ela me convidou, você poderia vir na jornada pedagógica? Eu falei, eu posso. Aí vamos conversar com o professor, ver porque de onde que a gente vai, como é que chegou essa situação? Mas a família pode ser ajudada a gerar mais capital social? Pode. Como que ela pode ser ajudada? A compreensão desse capital social familiar, ou seja, desses recursos, desses bens que a família produz, abre caminho para se pensar, por exemplo, políticas de tipo subsidiário. Dom Orani falou também da subsidiariedade hoje. Não é política como essa do plano de educação, que o cara decide lá e empurra a goela abaixo. Não. O nosso critério, nós que somos católicos, a doutrina social da igreja tem um princípio lá que é o princípio da subsidiariedade. Subsídio, ajuda. O que é isso? De quem é a tarefa? Daquela entidade mais básica que tem a capacidade. Quando aquela não for capaz, uma outra vem para ajudá-la. Subsídio, não para substituí-la. Subsidiariedade não é substituibilidade, não é substituição, é ajuda. Então, uma política para favorecer o capital familiar é uma política que tem que ajudar as famílias a serem mais família. E não falar, pai, fica quieto, sai fora, você não entende nada e a gente vai educar seus meninos. Isso não é política. Isso é totalitarismo. E o século XX a gente lutou contra esse negócio. E a igreja lutou, João Paulo II lutou contra isso. Essa ideia de política que quer fazer no lugar da família, essa é uma ideia totalitária. Ah, mas a gente está na democracia, eu apertei um número lá na urna eletrônica e apertei confirma. Não importa.
É fantasiada, é um totalitarismo fantasiado de democracia. Mas se tem a pretensão de impor uma certa concepção sem perguntar para aqueles entes menores o que ele pensa, isso não é política. Se você vai pensar em educação e não fala nada com o pai, você não pergunta para o pai e para a mãe, isso não é uma política, isso é totalitarismo. Então, as políticas familiares, elas são subsidiárias, ou seja, ela tem de um modo explícito a ideia de ajudar a família a ser mais família. Tem alguma coisa que as leis podem fazer, que a política pode fazer para não atrapalhar a família, para ajudar a família a dar conta da sua tarefa? Isso é uma política familiar. O que é chamado de política pública em favor da família, no Brasil nós estamos cheios dela, né? Tem um tanto de política que tem o nome família aí. O que é chamado de política pública em favor da família, na maior parte das vezes, não dá atenção à família. Ele responde a preocupações da administração pública com outros problemas. Eu quero acabar com a evasão escolar. Eu quero garantir que o menino seja vacinado. E eu quero ajudar a família a livrar as crianças da desnutrição. Então eu faço o programa Bolsa Família. Esses objetivos são ruins? São nobres. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Mas essa política tem como objetivo sustentar, ajudar a família a ser o que ela é? Não. Tem como objetivo usar a família para cumprir outro objetivo. O objetivo é acabar com a evasão escolar. Ó, mãe, garanta que esse moleque fica na escola. Porque se ele não ficar na escola, você não recebe. Então, você não ajudou a família, você usou a família. Mas é bom que o menino fique na escola? É ótimo, porque é melhor na escola do que estar na rua. É bom que o menino vacine? É ótimo, porque tem que estar com o calendário, com o cartão de vacinação em dia. É ótimo. É ótimo que a gente tenha conseguido diminuir a desnutrição infantil? É maravilhoso. Mas ainda não tem uma política familiar ainda. Porque não tem um objetivo explícito de ajudar a família. Um critério sintético para delinear uma política como familiar não é tanto o objeto da sua atenção, a família, mas o fato de estar orientada, essa política, para sustentar as relações familiares, fortalecendo e tornando as famílias mais capazes de agirem com responsabilidade diante das próprias circunstâncias. Eu ajudo a família a se tornar mais capaz. Isso é política familiar. Ajudar a família a fazer a tarefa dela. Então, se a gente tem o objetivo, e eu falo isso, vocês podem perguntar assim, mas, pô, você estava falando isso aqui, você poderia estar falando isso para deputado, para vereador, a gente aqui tem nada a ver, tem. Somos nós que votamos neles. Nós podemos falar, olha, eu voto em você, mas eu queria que você estivesse atento para promover certas políticas lá, que promovam, que fortaleçam a família. E não só que usem a família. Porque eu entendi que quanto mais a família é fortalecida, melhor é para a sociedade. Então, se um político faz isso, ele não está defendendo o interesse da pastoral familiar. Ele não está defendendo o interesse do bispo da diocese, ou do padre que ajuda a pastoral familiar. Ele está defendendo o interesse da própria sociedade. Qual é o critério para você ver se uma política é familiar? Gerou mais família? Se gerou mais família, é política familiar. Ah não, resolveu o problema da evasão escolar. Mas gerou mais família? Gerou mais reciprocidade entre o homem e a mulher? Gerou mais cooperação? Gerou mais disposição para acolher os filhos? Se gerou, ó, beleza, é política familiar. Porque às vezes, gente, na ideia de ajudar, a gente atrapalha. Na Itália, uma vez, tentaram fazer uma política que deram o nome de familiar. O que era? Dar uma pensão para a mãe solteira. No princípio é uma coisa boa. A mulher tem uma criança, precisa de recursos, vai ter dificuldade de trabalhar e tal. Só que o que estava acontecendo? As mulheres, uma vez ganhando essa pensão, ninguém mais queria se casar. Porque se casasse, perderia a pensão.
Então é melhor continuar. Então, você gerou mais família? Não, você gerou menos. Você atrapalhou a pessoa de gerar família. Ela até tinha um projeto de constituir uma família. Mas ela falou, olha, sei lá, é melhor um pássaro na mão, a pensão, do que 2 voando, ter um marido, né? Então, eu fico na minha. Depois o pessoal falou, olha, eu acho que esse negócio não dá certo. A intenção era até boa, mas não pensou de promover a família. Então o critério de uma política familiar é esse: gera mais família, se gera, isso é bom. Se gera mais cooperação. Gente, às vezes são coisas simples. Você quer ver uma coisa importante? Você garantir o domingo como dia da família, isso pode gerar um bem fundamental. Pense quantas famílias que não se encontram, porque o pai folga na terça, o menino está na escola, a mãe folga na quinta, o menino também está na escola, o menino está em casa sábado, domingo, porque na escola não tem aula, e o pai e a mãe estão trabalhando. Como é que você vai ter reciprocidade e cooperação entre pessoas que nem se encontram? Então, se você garante o domingo, não porque o catecismo da Igreja Católica falou que o domingo é o dia que o Senhor... Não, mas para garantir um dia para a família. Olha, empresa, se você quer abrir no domingo, você vai pagar um preço por isso aqui. Tem necessidade? Você é um hospital? Não é um hospital, não é um serviço de emergência. Por que você obrigar tantos pais e mães de família a terem todos os seus domingos comprometidos? Algumas empresas dão pelo menos um domingo para o funcionário. Mas, poxa, então isso é uma coisa simples, pode gerar mais família. Ah, mas o cara pode pegar esse domingo e ir para a praia, não sei. Mas pode também ficar com os filhos. E imagine como pode ser uma coisa boa que tem um dia que a família faça tudo junto, que acorde junto, que vá à missa junto, que almoce junto, que passeie junto, etc. Isso não favorece a cooperação? Eu gostei do exemplo do Felipe Neri. Na Suíça é um lugar onde menos tem conflito entre pais e filhos. É claro, se o pai não encontra o filho não encontra o pai, não vai ter conflito, né? Só se brigar pelo WhatsApp, né? Agora tem outras possibilidades, né? Pelo Facebook. Só se o cara descurtir, bloquear do Facebook, né? Porque não encontra mais. Então, favorecer estes espaços. Uma política é familiar se a decisão da política que ela implica é tomada em função da família e não de outros objetivos. Não, precisamos ainda de política para combater a evasão escolar? Precisamos. Para combater a desnutrição? Precisamos. Só que a gente está falando de uma nova. E não precisamos também de uma política para sustentar e fortalecer as relações familiares? Vocês conhecem alguma delas? Eu não conheço. Eu não conheço nenhuma política cujo objetivo direto é fortalecer, é reconhecer e promover a família. E a gente precisa, porque todo mundo está se dando conta, quem é sério, quem está bem intencionado, está se dando conta de que a família é um bem também para a sociedade. Isso implica então no reconhecimento desses bens relacionais que nós tínhamos falado no começo, que são próprios da família. Esses bens relacionais fazem parte desse capital, desses recursos com o qual qualquer político deve contar para dar passos ao encontro das famílias em situação de desvantagem social. Nesse sentido, as políticas familiares chamam em causa a família como sujeito ativo. Aqui tem um outro elemento. Uma política para ser familiar, ela tem que ser uma política não para a família só, mas tem que ser também uma política da família. A família tem que entrar em jogo, porque se o objetivo é fortalecer a família, você tem que perguntar para a família, olha, o que está dificultando vocês? Quais são os aspectos da vida pública, da legislação e etc., que atrapalham vocês, que penalizam vocês? Por exemplo, dá um exemplo aqui. Muitos casais querem se abrir para gerar filhos. Mas na nossa sociedade, o jeito como a nossa sociedade está organizada, dificulta. A relação família e trabalho é uma coisa que deveria ser pensada. Como é que você pode conformar as exigências do trabalho às exigências da família? Como é que a gente pode conformar melhor isso? Favorecer. Por quê?
muitas vezes, quando não há essa conformação, a família, obrigada ao trabalho, se vê impossibilitada, por exemplo, de gerar filhos. E isso representa um prejuízo para a nossa sociedade. A nossa taxa de fecundidade já está em 1,7. O mínimo para a população se repor é 2,1. Aí eu estava falando isso um dia na palestra, o cara falou assim, não, tá Marcelo, mas tá bom, isso aí você já está ajudando a resolver? Eu não. Eu falei, não, mas você já botou 3 aí, certamente vai vir mais uns 2 ou 3, aí resolve. Eu falei, não resolve. A nossa população nos próximos 50 anos vai diminuir. Isso tem implicações sérias. Isso gera um desajuste que vocês não têm ideia. Numa sociedade onde não nascem crianças, não se constrói escolas, porque não tem quem matricular. Logo, não tem trabalho para o professor. Se não tem trabalho para o professor, também o professor não vai ter condições para comprar uma casa, não vai ter trabalho na construção, ou seja, gera todo um dinamismo negativo para a sociedade. Gente, um fator do desenvolvimento é o crescimento populacional. A gente caiu nesse conto de que o crescimento da população representa um mal. É mentira! O crescimento da população representa um bem. Quando a população cresce, a sociedade se dinamiza. Uma criança que nasce é uma esperança. A gente aprendeu, essa mentalidade, essa cultura nos ensinou que a criança é um peso. Quando eu fico impressionado como é que tudo está invertido. Quando eu dei a notícia, quando você dá a notícia do primeiro filho, todo mundo acha bacana. Rapaz aí, fez um filho, não sei o quê. Quando você dá do segundo, o pessoal já fica assim. Quando você conta, olha, minha esposa está grávida. O quê? O terceiro? Estou vendo a hora de quererem me prender. E eu estou preocupado quando anunciar que vai vir um quarto. Aí, o que vai acontecer? Agora, os jovens tendo relação sexual de qualquer forma, gerando filhos, fora do contexto da família, é normal essa juventude e tal. Agora, se um pai e uma mãe se dispõem a ter filhos, isso é um absurdo. Já me falaram, eu não perdi a conta de quantas pessoas me falaram que eu sou irresponsável. Eu falei, meu Deus, que irresponsabilidade. Eu trabalho 8 horas por dia, à noite estou em casa, ajudo minha esposa, procuro zelar pela educação da minha filha. Que responsabilidade tem? Nesse mundo não dá para ter esse tanto de filho, você é irresponsável. E, meu Deus do céu, mas eu estou zelando por ela, minha filha não está abandonada. Tem pai, tem mãe. Agora, se você fala para os jovens, vivam a castidade, esperem o matrimônio. Você é um retrógrado. Se você gera filho, você é um irresponsável. Se você convida os jovens a viverem a castidade, você é um ultrapassado. Você está querendo tolher a liberdade da juventude, a expressividade dela. Eu falei, não, estou fazendo um convite, filho. Uma professora falou, que absurdo, você acha que é bom você falar isso para ela? Eu falei, eu estou fazendo um convite. Eu só falei para os meus alunos, falei, olha, eu acho que é melhor assim, na minha vida isso foi muito mais interessante. Esperar o matrimônio valeu a pena. Eu só estou dizendo, não estou constrangendo ninguém, não estou obrigando ninguém a fazer nada. Essa sociedade que vive assim, vai pagar o preço. Paga um sério preço. Muita gente me pergunta assim, mas Marcelo, por que você fica tão impressionado, impactado com esse negócio de reconhecimento das uniões homoafetivas? Não tem problema. Uma pessoa falou assim, você não concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo? É só você não casar com uma pessoa do mesmo sexo seu. Eu falei, não é por aí. Porque as leis, elas têm 2 efeitos. Elas têm um efeito de conformar certas situações, certos fatos da sociedade. Mas ela também tem um outro efeito, que é formar a mentalidade. Uma vez que você diz que certa coisa é legal, você faz com que as novas gerações, para nós não, para nós somos adultos, não tem um impacto muito grande, mas para as novas gerações que recebem isso tem um impacto grande. O Papa João Paulo II, no Evangelho Vitae, falou isso sobre o aborto. Ele disse o quê? As leis são princípios que estruturam a vida do homem no seio da sociedade. Porque muita gente falava, você é contra o aborto? Não aborte. Resolvido o problema, é só você não abortar.
irmão, fala para sua esposa abortar que está tudo resolvido. Mas não é por aí. Por quê? João Paulo II, as leis são princípios que estruturam a vida do homem no seio da sociedade. Elas têm um papel importante na promoção de uma mentalidade e de um costume. A lei promove um certo costume, promove uma certa mentalidade, tendem a modificar nas novas gerações a compreensão e a avaliação dos comportamentos. É por isso que essa professora se assustou quando 95% dos alunos dela, de 15 anos, estavam completamente convencidos de que o aborto era uma coisa boa. Mas de tanta gente falar, legalizar o aborto, debate sobre aborto, enquete sobre aborto, não sei o quê, a nova geração que cresce nesse ambiente, aquilo é essa é a palavra que os meninos mais falam. Se vocês conviverem com os alunos, tudo você fala com os alunos, normal. É assim. Tudo é normal. Até eles querem muito fazer uma coisa e tal, aí você fala, e aí, como é que foi? Normal. Aí o pai fica puto da vida, né? O menino enche o saco para ir num show lá e tal, e o pai, não, meu filho, não vá, porque não sei o que, pai, eu preciso, eu quero ir, pai, vai ser um show da minha vida, não sei o que, o pai vai lá e deixa. Aí quando volta, e aí, meu filho, como é que foi? Normal, pai. É assim. E o aborto vai se tornando normal. E a família, entendida como união de duas pessoas, simplesmente vai se tornando normal. E quem é prejudicado com isso? A igreja. A igreja que é prejudicada com isso? Somos nós que seremos prejudicados com isso? Serão as novas gerações que vão crescer num mundo mais confuso do que eu cresci. Porque o mundo que eu cresci já foi muito complexo. Eu sei como é difícil para mim compreender certas coisas. Eu sei como eu tenho que suar muito para entender certas coisas que 100 anos atrás os jovens entendiam como entendem que 2 mais 2 é 4. Como eu tenho que suar para entender certas coisas. Quanto mais quando essas coisas não são as coisas que são veiculadas no meio de comunicação e etc. Isso tem um efeito sobre a sociedade. Então, o sujeito da política familiar deve ser quem? Muitos são sujeitos. Primeiro, quando a gente fala de política familiar, a gente não está falando só de ação do Estado, porque aqui no Brasil a gente se convenceu de que política é uma coisa que só o Estado faz. Negativo. Uma política é qualquer ação, qualquer medida ou decisão de um sistema social. É uma decisão sempre coletiva. Pode ser o sujeito, pode ser o Estado? Pode. Mas uma política pode ser, por exemplo, uma medida tomada por uma associação, por uma organização não governamental, por uma comunidade religiosa, por um grupo de famílias, etc. Então, o sujeito da política familiar é o Estado, também, mas não só, mas é também a família, as associações, ou seja, todos esses entes públicos e privados, as empresas também podem cooperar nas políticas familiares. Como eu dei esse exemplo, por exemplo, do domingo como dia da família. Você pode acordar isso com as empresas. Vamos lá, vamos garantir mais domingos para o trabalhador? E a empresa pode falar, não, eu vou entrar nessa também. Porque eu entendo que é bom. O cara vem até segunda-feira trabalhar mais satisfeito. Porque o cara passou o domingo em casa, se a casa dele for um ambiente de uma convivência agradável, segunda-feira ele trabalha muito mais do que se ele tivesse trabalhado domingo e chega lá segunda-feira cansado e tal, nem rende tanto. Pode ser também, então, empresas, associações, o Estado, as famílias devem entrar. Ou seja, e o Estado, como é que ele deve entrar nisso? De um ponto de vista subsidiário, no sentido de reconhecer quem pode fazer. Uma vez que um grupo ali pode, eu não entro. Eu entro para ajudar aqueles que não podem. É muito simples, subsidiariedade é muito simples. Minhas filhas são pequenas, para elas dormirem eu tenho que ir lá e apagar a luz do quarto delas, porque elas não alcançam. No dia que elas alcançarem, eu vou precisar apagar? Não, elas vão e apagam. Isso é subsidiariedade. Enquanto elas não podem, eu apago para elas. No dia que elas puderem, elas mesmas fazem. O Estado tem que ser do mesmo jeito. Se as associações, se as famílias não estão conseguindo, entre os agentes públicos. No dia que eles conseguirem, beleza, não preciso mais aqui. Tem que ter esta concepção.
Significa então que ele tem um dever, o Estado tem um dever de intervir para fortalecer a família, especialmente em suas relações, mas tem simultaneamente o dever de valorizar e promover a própria família para que ela seja protagonista da vida, nunca substituindo-se a ela em suas tarefas e responsabilidades. Gente, essa questão da educação sexual é um tema chave aqui. O Estado não pode assumir a tarefa da educação sexual. Essa é uma tarefa da família, porque a educação sexual tem a ver com valores, tem a ver com princípios, com uma concepção de homem, e eu não posso impor às novas gerações concepções e valores contrários ao da família. Isso desfavorece a cooperação. Essa é uma antipolítica familiar. Quando o Estado faz educação sexual, ele está fazendo uma antipolítica familiar. Por quê? Porque o pai comunica um valor e a escola comunica outro. Um amigo meu, sociólogo, essa semana me falou: Marcelo, já comecei a enfrentar um problema em casa. Minha filha chega em casa e fala: a pró disse, mas papai está dizendo outra coisa. Ah, mas minha pró disse. Peraí, minha filha, você confia em quem? A menina ficou assim. Agora imagine o mal que isso não faz na consciência dessa menina. 8 anos. Esse é uma exceção, porque o pai fala. E quantos pais que não falam nada? E aí só ficam aquilo. Aí depois a gente fala: mas como é que pode? Esse menino cresceu comigo, levava ele na igreja, fazia isso com ele, e agora eu não consigo nem reconhecer o meu filho mais. Esse negócio de conflito de gerações. Esse conflito de gerações é uma invenção. É uma novidade que tem a ver com isso, com a interferência, com a intromissão de agentes externos naquelas atividades da família, porque não era para ter conflito entre gerações. Os filhos deveriam crescer compartilhando, comungando, convivendo com os valores, com os princípios, com os sentimentos da sua família. Quando ele se torna adulto, ele tem o direito de rejeitar tudo aquilo, porque educar é um risco. Educar é sempre um risco. Mas até ele crescer, ele cresce concordando com aquilo. Ele cresce acreditando naquilo. Mas os professores se tornaram educadores e começaram a incutir valores. E sabe o que está produzindo nas nossas novas gerações? Relativismo. Nossos filhos estão se tornando relativistas. Sabe por quê? Porque o pai diz A, o professor diz o contrário de A, o outro diz tal coisa. Quantos professores uma criança encontra ao longo da caminhada escolar dela? Quantos? Só vamos considerar só os anos normais. Então, da primeira até a quarta série, o quinto ano, primeiro ano ao quinto ano, ele tem 5 professores no mínimo. Quando chega no sexto ano, é um para cada matéria. Então 5, vamos colocar ali numa média de 5, porque eles podem se repetir. 25 mais 5, 30. Vamos botar uma média de 30 professores. Já pensou se todos esses quiserem incutir valores e princípios na consciência desses meninos? Educarem, porque educar é isso. Educar é incutir nas novas gerações princípios, valores, critérios. Se cada um fizer isso, o que vai acontecer com a cabeça desse menino? Confusão, gente. Mas será que é preciso? Aí você tem o Ministério da Educação, depois você tem a Secretaria Estadual da Educação, depois você tem a Secretaria Municipal da Educação. Todo mundo quer educar. E o que os jovens estão ficando? Mais educados? Não. Na época dos nossos avós, que não tinha Ministério da Educação, eles eram muito mais educados, porque iam na escola para ser instruídos. Como diz meu avô, eu fui na escola para aprender o ABC e as 4 operações, e aprendeu muito bem. Que apesar de ter ficado só 2 anos na escola, escreveu, que está falecido meu avô, escrevia muito melhor do que alguns alunos que eu encontro no terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio. Meu avô que só foi 2 anos na escola. E as 4 operações faz muito bem, porque conduziu o raciocínio lógico matemático brilhante. Ele falou isso, mas quem foi que educou ele? Quem educou ele foi o pai, foi a mãe, foram alguns dos irmãos, porque ele teve 16 irmãos, então os mais velhos certamente acabaram por incutir certos valores também nele, etc. Mas aí nossas novas gerações estão assim, todo mundo está educando, os 30 professores que ele encontra ao longo da vida e tudo mais, e os ministérios, as secretarias e os planos de educação. E alguém está mais educado? E as novas gerações estão sendo mais respeitosas?
mais honestas, mais empenhadas com o trabalho, alguma coisa está errado. Está na hora de voltar a lembrar a família. Família é você que educa, o professor instrui. Mas você que tem que educar. E se o cara começar a educar seu filho, você fala, pere lá, que isso eu faço em casa. Eu fui visitar uma escola para ver se matriculava minha filha. Ah não, a gente aqui educa com valores. E aí ficou esse blá blá blá, meia hora. No final eu falei assim, olha, eu estou querendo instrução. Valores lá em casa tem. O que eu estou querendo é alfabetização. É ensinar minha filha a ler e escrever. Isso que ela precisa agora. Valores lá em casa tem. Honestidade, cooperação, confiança. Isso a gente ensina em casa. Eu e minha esposa aprendemos isso e somos capazes de transmitir pelo testemunho. O que eu estou querendo ver aqui, como é que vocês alfabetizam? Como é que vocês ensinam a matemática? É isso que eu quero. Ah, mas a gente aqui tem um compromisso com os valores. Sim, minha filha, mas lá em casa eu faço isso. Agora, lá em casa eu não tenho condições para ensinar matemática, porque eu não sei como ensinar matemática a uma criança. Mas aí faz essa coisa, então, e não educa. Então, pensar numa política familiar é também pensar isso. O que a família pode, que ela faça. O que ela não pode, que ela seja ajudada. Ajudada por quem? Por uma empresa, por uma associação, etc. Mas entro aqui no último tópico da minha fala. Gente, nós precisamos falar isso na sociedade. Agora, não pode ser Marcelo sozinho. Não pode ser, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa se organizar. Nós precisamos constituir associações de famílias. Não associação, diocese, sub-região, não sei o que, não. Associações civis. As realidades eclesiais já existem. Pastoral, movimento, encontro de casais com Cristo, tal. Ótimo, maravilhoso. Cumpre um papel fundamental e insubstituível. Mas tem uma outra coisa. Na sociedade, cidadãos, aqui, sei lá, você não vai entrar porque você é ministro da Eucaristia, ou porque ninguém na Câmara de Deputados fala, gente, vamos ouvir ele porque ele é ministro da Eucaristia, gente. Ou ele é diácono permanente. Ninguém vai te dar ouvido por isso. Mas vai falar assim, olha, eu sou representante da Associação de Famílias de São Paulo, que congrega, sei lá, 1000 famílias. E nós viemos aqui manifestarmos contrários a esta prática. Nós viemos aqui propor certa coisa. Nós viemos aqui dizer que certa política é contrária aos valores e aos princípios da família. Precisamos fazer isso. Porque nos meios de comunicação, muitas vezes aparece assim, não, uma lei que vai defender as mulheres. Uma vez eu estava assistindo um jornal, aí estava passando uma lei dessa, né, que disse que ia defender a mulher. Depois até batizaram ela de Lei Cavalo de Troia. Aí, os coletivos de mulheres, não sei o que e tal, se manifestaram. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, você está representada nisso aí? Ela, eu não. Então fale alguma coisa, filha. Diga, opa, eu sou mulher e eu não quero nada disso. Mas a gente deixa meia dúzia de mulheres organizadas, financiadas, com dinheiro de grandes fundações, para defender isso. Quando eu fazia faculdade, começou a ser discussão sobre legalização do aborto. Começou não, isso é muito antigo. Mas veio à tona de novo. Aí a universidade onde eu estudava, a Federal da Bahia, foi promover um debate. Chamei um grupo de amigos, falei, gente, vamos lá fazer alguma coisa. Então o que a gente pensou? Fizemos um panfletinho, 10 razões para não se legalizar o aborto. E cada um contribuiu com R$10, imprimimos em uma folha A4, 4 panfletos, então foi uma quantidade boa, juntamos um grupo e fomos para lá. Todo mundo que entrava no debate a gente dava. Faltando meia hora para o início do debate, chegou uma organização que diz que é defensora dos direitos das mulheres, com um panfleto em papel couché de 3 páginas, defendendo a legalização do aborto. Eu falei, minha filha, quem foi que fez isso? Ah, é o coletivo de mulheres. Nada disso. Eu falei, esse daqui quem fez fui eu e meus amigos. Tem homens e mulheres aqui. Cada um deu uma contribuição. Você recebe salário para estar aqui. Aí ela começou a me agredir. Eu falei, você recebe bolsa de fundações internacionais, e esse panfleto foi fabricado porque o negócio desse é caro, custa no mínimo cada
cada um daquele ali custava R$1, enquanto o meu panfletinho era 10 centavos dividido por 4, 2,5 centavos. Meu panfletinho custou 2,5 centavos, que a Xerox na época era 10 centavos. Agora o dela custava mais de R$1, e estava lá distribuindo, ó, de uma ONG chamada Católicas pelo Direito de Decidir, que diz defender as mulheres, e a gente não faz nada. E a gente não se organiza, não constitui associações, não vai lá reclamar, reivindicar. Isso aqui que eu falei são reflexões, mas isso pode se tornar realidade, sim. Não é impossível. Nós não conseguimos agora barrar a introdução da ideologia de gênero em quase 95% dos planos municipais de educação? Gente, nós temos um potencial muito grande. Basta que nós nos organizemos. Ah, não, mas o bispo, não. Que é a gente que tem que fazer. Não é o bispo que vai criar uma associação de família. O bispo é o bispo. O bispo não pode mudar de emprego, o emprego dele continua sendo bispo, não é não? Agora a gente que tem que fazer, nós somos família, temos que ir lá. Criar uma associação, congregar pessoas, informá-los. Quantas pessoas ontem eu fui numa livraria e falei assim: rapaz, vocês têm que pedir aqui um livro que saiu agora, muito bom, o nome do livro é Gender, quem és tu? Ele, quem é esse tal de Gender? Imaginem, um cristão católico. Então, essa associação de famílias tem que fazer o quê? Tem que informar, tem que dizer às famílias: ó, está acontecendo isso, vocês vão deixar barato, é? Estão querendo fazer isso com seus filhos, o que você vai fazer? Eu fui dar um curso de fé e política na Diocese de Camaçari e comecei a mostrar umas fotos de cartilha de educação sexual. Aí um candidato, um pré-candidato a vereador falou: para, esse negócio é horrível. Eu falei: mas estão querendo mostrar para o seu filho? Eu vou mostrar, mas não vou parar não. Vou mostrar todas as fotos que eu tenho aqui. Ele ficou assustado só de ver as fotos para meninos de 8 anos, ensinando masturbação para meninos de 8 anos, ensinando meninas de 9, 10 anos a identificarem o clítoris. Cartilhas feitas com dinheiro público. E nós, o que fizemos? O que falamos? Temos que falar: epa, não, nós não queremos, porque são nossos filhos que estão lá. Se vocês quiserem, você faça uma cartilha dessa com o seu dinheiro, não com dinheiro público, e ensine para o seu filho dentro de sua casa. Lá a gente não vai ter como defender o seu filho. Mas você querer fazer um negócio desse para empurrar a goela abaixo do meu filho? Uma mãe veio me falar que o filho dela de 10 anos teve que fazer uma atividade na escola, que era ensinar os coleguinhas a colocar um pênis, uma camisinha num pênis desse tamanho que a professora levou para a escola. Eu falei: você fez o quê? O pai todo constrangido ensinou ele. Eu falei: o mínimo que você tinha que fazer era pegar esse pênis. Eu não vou nem falar onde é que você tinha que colocar esse pênis. É uma falta de respeito dessa professora. O menino tem 10 anos, ofendendo a inocência de uma criança. Mas é uma atividade da escola, não importa, isso é um absurdo. Eu fico vendo minhas crianças: meu Deus, se acontecer isso, se eu souber que minha filha numa sala de aula passou por uma situação dessa, alguém tem que me segurar, porque eu não sei o que eu sou capaz de fazer com uma professora que propõe uma coisa dessa. Aí foi na escola: a gente recebeu aqui, mas minha filha recebeu, jogue fora. Você quer isso para o seu filho? Se não serve para ele, por que você quer colocar nos meninos aqui? Mas a gente tem que ir lá falar: olha, não está certo isso, eu não quero, eu não concordo com esse negócio. Se existisse uma associação de pais nessa escola de Belo Horizonte, que o Felipe relatou aqui, onde o menino chegou em casa, que ele foi obrigado a se urinar na roupa, porque no banheiro tinha coleguinhas dele lá, e ele ficou constrangido. Se existisse uma associação de pais, tinha que ir lá falar: olha, isso é um absurdo, trate de colocar um banheiro para meninos e um banheiro para meninas, senão nossos filhos não voltam aqui. Mas a gente está desarticulado. Nós precisamos construir. Às vezes eu fico pensando assim: vale a pena eu falar mais uma vez de políticas familiares? Quando você olha para os políticos, eles estão tão distantes disso. Mas vale a pena, porque somos nós que votamos nele. Somos nós que o elegemos e falamos: olha, nós queremos isso aqui, meu amigo. Isso aí eu não quero. Eu fui conversar com um deputado estadual,
E falei para ele dessa coisa do banheiro. Ele, não acredito, é um absurdo isso. Eu falei, me diga seu e-mail que eu vou mandar agora, o Diário Oficial da União, para o seu e-mail. Ele ficou assustado. O Diário Oficial de 12 de março de 2015, mandando as escolas se reorganizarem para que as pessoas entrassem no banheiro segundo sua identidade de gênero. Um deputado estadual católico não estava sabendo disso. Eu que informei para ele. Ele falou, isso é um absurdo. Eu falei, pois é, cuidado, você tem filha? Eu falei, que eu tenho 3. Ele falou, não, eu também tenho 3 filhos, tenho um filho e 2 filhas. Eu falei, pois é, pode estar acontecendo com sua filha na escola, cuidado. Talvez a próxima escola que vai chegar isso aí é a dela, e aí, você vai fazer o quê? Ele, que absurdo. A gente precisa fazer alguma coisa. E eu não vejo outra alternativa que não essa, constituir associações civis. Isso é importante, para não falar, o Estado é laico, não sei o que. Não, meu filho, eu estou vindo aqui como cidadão, eu tenho um título de eleitor, e como cidadão tenho o direito de me associar, me é vedado, me é garantido a liberdade de expressão, só me é vedado o anonimato, não posso me esconder, mas eu posso me expressar e posso me associar. Então, usando do meu direito de me associar e de me expressar, eu construí essa associação. Para quê? Para dizer o que a gente quer, para dizer o que nós não concordamos, para dizer o que nós propomos, para dizer o que acho que é importante. É um absurdo. As nossas crianças, quando você vai olhar o PISA, que é aquela prova que faz todo ano, quando você olha para o PISA, nós estamos nos últimos lugares. E a gente está gastando tempo no Brasil discutindo o quê? Introduz ou não o gênero nos planos de educação? O PISA mostrou que os nossos meninos não sabem matemática, não sabem a língua pátria, e a gente está discutindo isso. E o Regional Nordeste 3 fez uma nota, muito boa inclusive, convocando os vereadores a se manifestarem contrários, e uma professora da universidade falou, não, eu vou organizar as associações de defesa das mulheres, para a gente nos manifestarmos contra essa nota absurda, retrógrada, fundamentalista, sei lá mais o que. E a gente está discutindo isso, e o menino chega na universidade com pouco domínio da língua. Eu trabalho na universidade, sabe o que a gente está pensando lá agora? Cursos de português, cursos de matemática. Sabe por quê? Porque os meninos chegam e não conseguem. O menino entra em engenharia, mas não domina a matemática básica. E a gente está pensando, vamos oferecer um curso. A superintendente me falou, Marcelo, eu queria que você desse uma ajuda nisso. Ajudar a universidade a organizar cursos para ensinar a meninos de 17, 18 anos equação do primeiro grau, equação do segundo grau, juros, porcentagem, acentuação, como se usam os porquês, como é que se coloca a vírgula, como é que se acentua uma palavra. E a gente está discutindo se vai colocar ideologia de gênero ou não. O mínimo que a gente deveria fazer, se nós estivéssemos associados, era falar, olha, nós queremos português e matemática, nós queremos ciência na escola, nós não queremos educação sexual, pode deixar que lá em casa eu trato desse assunto com meu filho, agora eu não sou capaz de ensinar a equação do segundo grau, então tratem de ensinar, porque isso é importante para ele, porque se ele não aprender, ele vai ter dificuldade na vida dele. Tratem de ensiná-lo a norma culta da língua, que muitas vezes os professores não sabem, porque ficou cômodo. Se você é educador, e educador tem que incutir valores, você pode ser professor de português e não saber português, que é o que está acontecendo nas nossas escolas. Se você for ver nas nossas escolas, é isso que acontece. Um amigo meu, físico, falou, olha Marcelo, eu matriculei minha filha na melhor escola da cidade, e eu me dei conta que a física que estava ensinando para minha filha era errada, e ele achava que o problema da escola era só as aulas de história e de biologia, porque dizia que esse negócio de Deus é uma bobagem, e que dizia que a igreja é a grande vilã da história. Ele achava que o problema era só esse. Depois ele falou, nem física estão ensinando direito. História já é uma brincadeira, né? A culpa de todos os problemas da história é a culpa da igreja. Que ela construiu a civilização ocidental, ninguém diz. Que tudo que há de bom nessa civilização foi gestado, gerido no interior da igreja, ninguém diz. Fraudando a história.
porque a história que nossos alunos aprendem é uma história fraudada. Dizem que os jesuítas vieram para cá para escravizar o índio. Uma aluna minha colocou isso no trabalho. Eu falei, você vai e devolva o seu trabalho e faça de novo, porque isso é uma mentira. Jesuíta não veio para escravizar ninguém. Jesuíta veio aqui para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, significado para a vida. Volte e faça de novo, porque esse trabalho eu nem recebo. Eu vi não sei aonde, não importa. Onde você viu está errado. Se você for ver, estudar bem a história, você vai ver que não foi isso. Professor, não, é porque as reduções. Eu falei, reduções? Pois é, você tem que entender o que são as reduções, filha. O trabalho dela era sobre escravidão no Brasil. E ela falou que era isso, que as reduções eram para escravizar os índios, e ela leu em algum lugar. Eu falei, onde você leu? Está errado, filha. Aí a gente está nessa situação. Aí você convida o menino para ir para a igreja. Como é que o pai dessa menina pode convidar o filho dela para ir para a igreja? Ainda mais se a igreja for conduzida pelo jesuíta. Já pensou se o padre for um jesuíta? A menina que aprendeu, que acabou de aprender na escola, que o cara veio para escravizar. Pô, pai, filho, vamos para a missa. Que missa que nada, pai? Não tem como. É o mínimo de razoabilidade, né? Se é verdade isso, eu vou lá fazer o quê? Então a gente tem que estar atento a isso. E, repito e concluo, eu acho que passou do tempo de nós nos organizarmos. Eu queria ser chamado, da próxima vez, também para o 18º, 19º, 20º Congresso da Pastoral Familiar. Mas eu queria ser convidado para o primeiro congresso, o primeiro encontro de associação de famílias do Brasil, empenhadas em defender a família, fundada no matrimônio, como base da sociedade e como fundamento do desenvolvimento da sociedade. Amém. Obrigado.